Olá, eu sou a professora Ana Lídia e a aula de hoje é sobre movimento retilíneo e uniforme. Bom, os movimentos, eles são avaliados conforme a velocidade. Se eu tenho um movimento que a velocidade se eu tenho um móvel que a velocidade ela é constante, eu digo que esse movimento é uniforme. Se eu tenho um móvel onde varia a velocidade, eu digo que esse é um movimento variado. E hoje nós vamos estudar os movimentos variados, mas um caso particular entre eles, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Vou compartilhar a tela com vocês para começarmos a nossa apresentação. O movimento uniformemente variado é um movimento que está mais presente na natureza, no nosso dia a dia, por exemplo. Você andando ou alguém com um carro de bicicleta, o que esses movimentos vão ter em comum é que a velocidade vai variar em função do tempo. Só que aqui nós vamos estudar um tipo de movimento variável específico, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Quando no movimento a velocidade varia, nós temos esse ente físico agora chamado aceleração. Então, o que é a aceleração, Ana Lídia? É simplesmente a variação da velocidade. Então, eu posso ter essa variação para mais ou para menos. Nós vamos chegar lá. Só isso que eu preciso entender nesse momento. O movimento uniformemente variado, a aceleração escalar, ela sempre é constante e não nula. O que faz com que a velocidade escalar varie de maneira uniforme no decorrer do tempo. Isso significa que a velocidade escalar tem sempre a mesma variação em intervalos de tempos iguais. Tá aí a fórmula para vocês da aceleração. Variação da velocidade sobre o tempo. No Sistema Internacional de Medidas, a aceleração sempre vai ser em metros por segundo ao quadrado. Isso vai estar nos exercícios a seguir. A é de aceleração, ΔV é a variação da velocidade final menos inicial, e ΔT a variação do instante final menos inicial. Coloquei aí uma figurinha para vocês entenderem que a aceleração é tanto para um carro que está tendendo a aumentar a sua velocidade ou diminuir ela. Aonde eu não tenho aceleração? Onde a minha velocidade ela é constante, que agora não é o nosso caso. Quem vai ser constante aqui agora vai ser a própria aceleração. Por quê? Porque no movimento retilíneo uniforme, nós estamos tratando exatamente isso. Eu tenho uma velocidade que vai variar uniformemente de maneira igual no decorrer do tempo. Isso significa que a velocidade escalar tem sempre a mesma variação em intervalos de tempos iguais. Estou sendo repetitiva. O movimento uniformemente variado é um caso particular. Quando um móvel desenvolve um movimento uniformemente variado, a sua velocidade ela tende a aumentar, como eu disse, ou a diminuir. Quando essa velocidade ela tende a aumentar, eu vou chamar esse movimento, eu vou classificar esse movimento como movimento acelerado. Acelerado. Quando a velocidade tende a diminuir, eu vou chamar esse movimento de movimento retardado. Daí eu já consigo classificar de maneira geral o meu movimento. Eu estou agora indo para a freguesia trabalhar. E pego o carro e vou no sentido do meu trabalho. Escolhi minha referência? Sim, meu trabalho. Se eu estou com a minha velocidade aumentando em função do tempo e indo em relação à minha referência, além de eu ter um movimento progressivo, vamos lembrar, além de ter um movimento progressivo, eu terei um movimento acelerado, porque a minha velocidade está aumentando em função do tempo. Agora, no meio do caminho nas Três Rios, eu me confundo e volto. Eu me confundo não, eu esqueço, meu Deus, vou confundir. Eu vou esquecer a minha carteira e vou voltar. Nisso que eu esqueço a minha carteira e volto lá correndo para poder não me atrasar para o trabalho,
A minha referência é o trabalho. Eu estou voltando. Então, agora eu tenho um movimento que eu vou chamar de retrógrado. Só que estou correndo para chegar em casa para pegar minha carteira para não me atrasar. Minha velocidade está aumentando em função do tempo. Classifico esse movimento como acelerado e retrógrado. Só que nessa que eu fui voltar para pegar minha carteira, cheguei no meio do caminho, encontrei um sinal. O que eu tenho que fazer quando o sinal está ficando vermelho, galera? Eu tenho que diminuir a minha velocidade em função do tempo. Então, quando eu freio um carro, eu tenho o quê? Eu classifico esse movimento como o quê? Como um movimento retardado. Só que eu estou contra a minha referência. Minha referência é o trabalho e eu freiei indo para casa, porque eu esqueci minha carteira. Então, aqui eu tenho um movimento retardado e retrógrado. Consegui pegar minha carteira, estou vindo para o trabalho de novo, só que eu encontrei outro sinal. Estou a favor da minha referência? Então, eu tenho um movimento progressivo. Encontrei um sinal, a minha velocidade vai diminuir em função do tempo. Então, eu tenho um movimento retardado e progressivo. Se liguem nessas classificações de movimento. Se a gente observar os mais diversos meios de transporte, a gente vai ver que eles se movem de velocidades e acelerações escalares que variam. Se a aceleração escalar de um móvel varia com o tempo, o movimento pode ser um pouco mais complexo de ser analisado. A função horária da velocidade de um móvel retilíneo, a função horária do movimento retilíneo uniformemente variado é uma expressão matemática que vai te fornecer a velocidade v de um móvel em qualquer instante t. Então, eu já tenho que a minha aceleração, para ser um movimento uniformemente variado, a minha aceleração é constante. Minha aceleração é constante porque eu estou variando a velocidade em intervalos de maneira igual, em intervalos de tempos iguais. Show! Agora que eu já sei que a aceleração é ΔV sobre ΔT, considero o tempo inicial igual a zero, eu vou ter isso aqui manipulando minha fórmula. Passo o t para o outro lado, eu vou ter que A vezes T igual a V menos V0. Vamos tirar esse menos V0 e colocar para o outro lado positivo? Olha aqui que eu vou ter. V é igual a V0 mais A vezes T. Ou seja, eu tenho a equação matemática que vai descrever o movimento. Mesmo o movimento, eu vou analisar tanto a velocidade quanto a posição. Então, eu tenho aqui uma equação que eu consigo calcular a velocidade do meu móvel naquele instante. Então, para ajudar vocês aqui a guardar bem esse conteúdo, vi você à toa, ou vovó ama tequila, para nos ajudar na equação da equação horária da velocidade. Essa função, essa função estabelece como varia a velocidade escalar de um móvel no decorrer do tempo no movimento uniformemente variado. Então, tá aí, gente. Essa é a fórmula da velocidade, a equação da horária da velocidade. E como eu disse para vocês também, eu preciso manifestar, eu preciso calcular, descrever matematicamente onde vai estar a posição do meu carro em função do tempo. Agora que a gente já conhece a função da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado, é importante também conhecer a função horária do espaço. É nela que a gente vai ter um gráfico que pode, por exemplo, mostrar em função do tempo, em função do horário, a posição em que o meu móvel se encontra. A função é de segundo grau, ela corresponde a uma equação de segundo grau. S é igual à distância final, S0 inicial, velocidade inicial vezes o tempo, a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Sorvetão! Ou sentado no sofá vendo televisão até meia-noite. Não façam isso.
E a equação de Torricelli, Ana, para a gente terminar essas questões de equação. A equação de Torricelli ela pode ser usada em exercícios que envolvem acelerações constantes, no caso em que os intervalos de tempo não é informado. Então, a equação de Torricelli eu só vou utilizar quando o tempo não for informado. Daí, usando a equação de Torricelli, eu posso descobrir grandezas como velocidade, aceleração e deslocamento. Para determinar a equação de Torricelli, eu aglutinei a forma da função, a equação da velocidade, na equação do espaço, na horária do espaço, a equação horária da velocidade. Daí nós vamos encontrar a equação de Torricelli. Como é uma equação de segundo grau, a gente vai ter alguns comportamentos na próxima aula a seguir sobre gráficos.